Vamos lá então, continuar a investigação do formato soneto. Dessa vez a gente vai ver um soneto de Camões. E a gente vai fazer a mesma investigação, mesma análise. Primeiro a gente faz uma leitura simples. Depois a gente vai analisar as rimas, tipo de rima, qualidade da rima. A gente vê o tipo de verso que foi utilizado. E faz uma análise global da ideia do soneto. E por último, a gente faz uma segunda leitura, considerando todas essas informações que foram recolhidas, né? Então, vamos lá para a primeira leitura aqui, ó. Okay? Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse, minha escritura, algum juízo isento, escureceu meu engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Ok, então essa foi uma leitura aí, uma primeira leitura de um soneto bem simples e soneto clássico de Camões. Vamos olhar as rimas então. Então, que tipo de rima ele usou aqui? Então você vê que tivesse rima que escrevesse, contentamento com pensamento. Essa é a chamada rima interpolada, né? Então, a primeira rima com a última e as palavras do meio rimam entre si. Então, A, B, B, A, né? Aí no soneto você tem 2 quartetos e 2 tercetos. Então, os 2 quartetos aqui, eles utilizam esse formato. Então, A, B, B, A, B, B, A. Né? Então, você vê que eles rimam entre si também. Tivesse, escrevesse, desse, dissesse. Contentamento, pensamento, isento, tormento. Então, A, B, B, A, B, B, A. E aqui nos tercetos você vai ver que ele usa o formato CDE. Né? Então, sujeitos rima com defeitos, lerdes rima com tiverdes, diversos rima com versos. Então, ABBA, ABBA, CDE, CDE. Nos próximos sonetos a gente vai ver que nem sempre ele usa esse formato aqui nos tercetos. Né? Ele varia bastante, então nem sempre é CDE, CDE. Pode mudar aí. Já nos quartetos ele usa essa estrutura aqui interpolada. Né? Ok. E quanto à qualidade, né, das rimas? Então, rima rica ou rima pobre? Né? Depende se as palavras pertencem à mesma classe gramatical ou não. Né? Se pertencem à mesma classe gramatical, a rima é pobre. Se não, né? Se são classes gramaticais diferentes, aí é uma rima um pouco mais rica. Então, aqui a gente já vê que são rimas pobres, ó. Tivesse rima com escrevesse, são 2 verbos, né? Aqui também é verbo. Então, ó, tivesse, escrevesse, desse, dissesse. Os 4 são verbos, né? Então, aqui a gente tem rima pobre. Contentamento, pensamento. Os 2 são substantivos. Então, também rima pobre. Né? Isento. Isento já é um adjetivo, né? Juízo isento. Né? Então, uma qualidade do juízo aí. E tormento é substantivo. Então, aqui você já tem uma diferença. Né? E aqui nos tercetos, então, sujeitos. Aqui tá, pode ser um substantivo, mas está como adjetivo, né? Que nos obriga a ser sujeitos. Então, um qualitativo aí do que seremos. Então, sujeitos a algo. Então, rima com defeitos. Né? Então, tem uma diferença também. Lerdes, verbo, tiverdes, verbo. E diversos, aqui também é adjetivo. Então, casos diversos, né? Rima com versos, que é substantivo. Então, não tem tanta variação aí. É um soneto que tem bastante rima pobre, mas tem alguma variação, algumas diferenças aí. Né? Essa análise das rimas, né? Qualidade das rimas. E os versos? Os versos é o que a gente estava vendo de mais importante, né? Então, para a gente decorar, inclusive,
Que tipos de decassílabos são usados, né? Então, só lembrando que um soneto, no geral, ele tem que usar um verso decassílabo, ou seja, tem 10 sílabas poéticas. E aí você tem alguns tipos, né, de decassílabos. Então, os dois principais são o heróico, em que a ênfase está na sexta sílaba, e você tem o sáfico, que a ênfase sempre está na quarta ou na oitava, na quarta e na oitava, né, sílabas. Então, o heróico ou sáfico. Tem algumas outras variações, então você tem variações do decassílabo heróico, e também você tem alguns outros tipos, mas no geral vão ser esses dois, ou heróico ou sáfico. Tá? Então vamos ver quais o Camões usou nesse poema aqui. Né? Vamos ver o primeiro então. Enquanto quis fortuna que tivesse. Então aqui a gente tem um heróico clássico, né? Enquanto quis fortuna que tivesse. Então tem que entender bem o que significa essa ênfase e falar que ele é heróico, né? Então você conta nos seus dedos, né, quantas sílabas a gente está declamando aí, né? Então, ó, enquanto quis for tu. Percebeu que você contou 6, hein? E aí no tu é a ênfase. Então isso daqui significa que ele é um heróico, né? Enquanto quis for tu na que tivesse. Lembrando que o decassílabo ele sempre tem que parar na 10ª sílaba, né? E aí é a sílaba forte, né? Então, a sílaba tônica. Então, aqui, se você perceber, tem 11 sílabas, né? Mas a gente para no vé, porque aqui é a sílaba tônica, então esse aqui acaba sendo excluída, né? Então, enquanto que fortuna que tivesse, esse aqui é um heróico, né, clássico, ok? Segundo, esperança de algum contentamento. Aqui também pode-se dizer que é um heróico, né? Então, esperança de algum, aqui está a ênfase, na sexta, né? E aqui tem a característica que tem uma ênfase também na terceira aí, né? Então, esperança de algum. Então, tem ênfase, um acento secundário no ran, só que a ênfase está no algum, né? Esse aqui tem alguns comentadores que chamam de decassílabo martelo, né? Quando você tem essa ênfase no terceiro. Então, a gente poderia chamar aí de decassílabo martelo, mas é um heróico, né? Uma variação do heróico, ok? Então, tá aí. Terceiro, o gosto de um suave pensamento. Então, aqui, um heróico também, né? O gosto de um esse A que é a sexta sílaba poética, né? Então, aqui é interessante analisar que essa palavra aqui poderia ser declamada de uma forma direta, sem separar. Alguns poetas vão fazer isso, né, nas suas poesias. Então, aqui só funciona, né, na métrica. O Camões só consegue fazer aqui esse verso porque ele separa, né? Então, o gosto de um suá tem que separar, su e o a, né? Ou seja, para ser um verso aqui dentro desse soneto, vai precisar separar, e aí a ênfase vai cair no a, né? E aí ele vira um heróico, né? Mas nem sei, alguns poetas poderiam colocar uma outra palavra ali para que suave fosse lido de uma vez só, né? Sem precisar separar aqui. O fato é que no soneto camoniano aí, isso aqui é lido junto, né? E é um verso heróico, ok? Depois, me fez que seus efeitos escrevesse. Então, me fez que seus efeitos. Então, aqui está a ênfase, é um sexto, é também um heróico, ok? Vamos para o segundo quarteto aí. Porém, temendo amor que aviso desce, porém, temendo amor que aviso... Aqui acontece uma coisa interessante. Primeiro, a gente pode falar que é um heróico, né? Então, porém, temendo amor, porém, temendo amor. Então, aqui está a ênfase no sexto, então poderia se dizer que é um heróico. Só que, na verdade, isso aqui é um que se chama iâmbico. Porque, se você reparar, tem uma coisa interessante aqui. Todos os pares, as sílabas poéticas pares, tem uma ênfase. Então, ó, porém, temem do amor que aviso desce. Percebe? Então, tá na segunda, na quarta, na sexta, na oitava e na 10ª. Isso aqui é o chamado decassílabo iâmbico, né? É muito característico da poesia de língua inglesa, né?
e não é tão comum na língua portuguesa, mas às vezes acontece. Então, ou seja, pode-se dizer que é um heróico porque tem a ênfase na sexta, mas como tem essa ênfase em todas as casas pares, pode ser também chamado de decassílabo iâmbico, ok? Então, porém, presta bem atenção, porém, temem do amor que avisodece. Percebe? Todas as casas pares, você tem uma ênfase, né? Então tá aí, o iâmbico. Próximo, esse aqui, minha escritura algum juízo isento. Então aqui, a gente pode dizer que também é um heróico, né? Então, minha escritura algum. A sexta casa aí tem uma ênfase, então sempre que tem a ênfase na sexta é heróico. Só que aqui a gente pode também falar que ele é sáfico. Lembra que o sáfico é quando tem a ênfase na quarta e na oitava. Então olha só, minha escritu, aqui é a quarta, minha escritura algum juí, aqui é a oitava. Então, minha escritura algum juízo isento. Então aqui seria mais certo dizer que é um sáfico, okay? Porque tem na quarta e na oitava, né? Então, o sáfico. Escureceu meu engenho com tormento. Aqui já é um heróico, né? Escureceu meu engenho. Você vê que não tem nada na quarta aí, né? Então, escureceu meu engenho com tormento. Então, o engenho, esse engenho que é a ênfase na sexta, é um heróico, né? E depois a gente tem para que seus enganos não dissesse. Então, para que seus enganos não... Aqui você percebe que também ele é sáfico. Então, para que seus... Os seus aqui é a quarta. Enganos não. O não é a oitava sílaba. Então, os seus e o não transformam esse verso em um sáfico, né? Mas também, de novo, né? Para que seus esse gan é a sexta. Então, também pode-se dizer que ele é heróico, né? Ok? E os tercetos? Vamos ver. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos. O que é isso aí? Vamos ler. Presta bem atenção a forma como vou ler, devagar. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos. Percebe que todas as casas pares aí tem ênfase? Ou seja, é que nem aquele que a gente já tinha visto, que é o iâmbico, né? Ó vós que amor obriga a ser sujeitos. Isso daqui é... Aí, como tem em todas as casas pares, tem na sexta, ou seja, pode ser dito que é um heróico, mas o mais certo aqui é dizer que é um iâmbico, ok? O que a gente tem aqui embaixo? Há diversas vontades quando lerdes. Então, há diversas vontades quando lerdes. Então, sexta, né? Heróico. Só que aqui a gente lembra desse esperança aqui, né? Então, adver, tem ênfase na terceira. Isso significa que ele é o tal do martelo, né? Tem um pouco aí de decassílabo martelo, mas também heróico, né? E depois, num breve livro, casos tão diversos, sáfico, certo? Num breve quarta, livro, casos tão, oitava, diversos, sáfico, né? Só que esse K, ele é a sexta e ele também tem, então pode ser chamado de heróico também. Você vê que o heróico ele sempre está, né, pairando ali. E o último, o terceiro, é verdades, puração e não defeitos. Iâmbico, né? Perceberam? Verdades, puração e não defeitos. Iâmbico, né? Todas as casas pares têm ênfase. E sabei que, segundo o amor tiverdes, esse aqui já é mais complicado, por causa dessa vírgula, né? E sabei que, ou seja, e sabei, aqui daria para dizer até que é martelo, né? Só que ao mesmo tempo você pode dizer que é sáfico, porque e saber que, esse que aí faz com que a ênfase esteja na quarta também. Segundo o amor tiverdes, então você vai ter também ele na oitava, e ao mesmo tempo você tem na sexta. Então esse aqui é realmente um samba do crioulo doido, pode ser qualquer coisa esse verso aqui, né? Menos o iâmbico no caso, né, de todos que a gente viu aqui, mas vamos chamar ele de sáfico, ok? Então, e saber que segundo o amor tiverdes, né? E por último, tereis o entendimento de meus versos. A gente tem um heróico clássico, um heróico puro, né? Então, tereis o entendimento de meus versos. Então, entendimento, ali está na sexta a ênfase, ok? Então vamos tentar decorar nos próximos o que é iâmbico, o que é heróico, o que é sáfico, e a gente vai ver algumas outras variações que não apareceram aqui, né, nos próximos, tá? Ok, então tá aí. Agora vamos
tentar entender o que ele falou aí nesse soneto, né? Que a gente viu a parte técnica, mas do que ele falou, né? Então, ele está falando basicamente o seguinte: lembra que um soneto ele tem que ter uma ideia, né? E aí uma ideia ela tem que ser possível ser expressada, né, essa ideia, numa única frase, uma frase simples. Será que a gente consegue expressar numa frase simples o que ele quis dizer com esse poema aí? Então vamos tentar primeiro entender. Então, ó, enquanto quis fortuna que tivesse, então, enquanto a vida quis, né, que ele tivesse esperança de algum contentamento, alguma alegria, né, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevessem. Então, enquanto ele tinha esperança de ter alguma alegria nessa vida, ele começou a escrever. Né? Escrever o quê? Poemas, por exemplo. Né? Ele começou a escrever sobre as coisas que ele vivia, né? As coisas que ele pensava, as coisas que ele sentia, né? Com a esperança de ter alegrias. Né? Nesse meio tempo, né, o que acontece? O amor, temendo, né, tendo medo que ele escrevesse algo isento, algo verdadeiro, né, algo certo sobre o próprio amor, o que o amor fez? Escureceu a razão dele, o engenho dele, né, a criatividade dele, a inspiração dele, com tormentos, com sofrimentos, tristezas, né? Por que o amor fez isso? Porque o amor não quer se revelar, né? Ele foi lá e encheu a cabeça dele, né? Então, em vez dele ele escrever algo, né, com uma certa clareza, né, ele estava escrevendo coisas um pouco obscuras e contraditórias. O próprio amor fez isso, né? Porque o amor não quer ser revelado, né? Então foi isso que aconteceu. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai apelar para o leitor, então, a voz, né, que está lendo, que está sujeito a esse mesmo processo, né? Todos nós estamos sujeitos à mesma coisa que ele está vivendo. Quando você lê num livro, num breve livro, como por exemplo num poema, coisas tão contraditórias, né, tão diversas, você vai achar que isso é um defeito. Isso aí ele escreveu alguma coisa ruim ali. Mas não são defeitos, são verdades, né? E você só vai conseguir entender de fato isso aí quando você só vai entender, né, o que de fato aconteceu no poema dele, no que ele escreveu, quando você viver de fato o amor na pele, né? Aí você vai ter o entendimento dos versos dele, né? Então realmente só consegue entender, né, o que ele escreveu quando a pessoa vive, né, essa experiência intensa e contraditória que é o amor. Então é isso que ele está falando. Okay? Então, basicamente a gente poderia resumir como essa ideia aí, né? Então assim, o poeta explica que escrever sobre o amor é fácil, mas para escrever sobre o amor, precisa viver o amor. E quando você vive o amor, você esquece o quão fácil é esse processo. Então, percebe que é um paradoxo, né? Então, você está vivendo coisas boas, né? Então, suave pensamento, né? Então, só que ele próprio não quer ser revelado. Então, ele vai obscurecer o seu engenho e aí vai sair um monte de coisa contraditória, obscura, que quem lê vai falar: o que esse cara escreveu? Ele escreveu um monte de porcaria aqui. Nada faz sentido, tudo contraditório. Só que aí, se você viver a mesma experiência que ele viveu, você vai entender por que saiu tão contraditório, né? Basicamente, essa é a ideia, né, do soneto de Camões. Aí, vamos fazer uma última leitura, então? Agora, observando tudo isso, as rimas que a gente falou, os tipos de verso e também a ideia, né? Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo o amor que aviso desse, minha escritura a algum juízo isento, escureceu meu engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes, num breve livro, casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos.